Docker versus Podman. Quem é que ganha? Quem que é o melhor para você trabalhar no dia a dia no seu ambiente de desenvolvimento? Nesse vídeo, eu quero cobrir para você os principais recursos que o Docker tem, que o Podman tem, e a gente vai fazer um comparativo pau a pau ali, ponta a ponta, para ver quem que é o melhor e que talvez seja a melhor opção para você trabalhar aí no dia a dia. Então, roda a vinheta e vamos falar hoje sobre Docker versus Podman. Vamos nessa! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e hoje a gente vai falar sobre dois caras muito bons mesmo para você trabalhar com containers nos dias de hoje, principalmente no aspecto de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento no dia a dia das suas aplicações com containers, tá? Mas antes de a gente falar, né, especificamente sobre esses caras, eu queria pedir uma coisa para você, tá? Se inscreve nesse canal, dá um joinha nesse vídeo, ativa suas notificações. Sempre quando a gente subir um vídeo bacana que nem esse, você vai ser notificado e você também vai ajudar a gente pra caramba, tá? Pra caramba mesmo aqui no nosso canal, para que a gente continue produzindo mais conteúdo e conseguir também ajudar mais desenvolvedores no dia a dia a ter ambientes mais produtivos aí, né, para conseguir desenvolver as suas aplicações, principalmente se estiver trabalhando em empresa grande aí nos dias de hoje. Agora, galera, ponto importante, quero falar duas coisas aqui para você, tá? Primeira coisa é que não é a primeira vez que eu tô gravando esse vídeo. Como assim? Eu já vi seu canal e nunca vi Docker versus Podman. Na realidade, o que eu tô dizendo é que antes de eu gravar esse vídeo, tá? Eu gravei um outro exatamente com esse assunto, mas deu quase 1 hora, tá? E eu falei, cara, vai ficar muito grande isso no canal. Então, tô regravando esse cara pela segunda vez, tentando simplificar um pouco, tá? Mas, mesmo assim, eu acho que não vai deixar nada a desejar em nível dessa comparação direta com Docker e Podman. Segundo ponto importante é que grande parte do que eu vou falar aqui, eu falo no nosso curso Full Cycle 4.0, que a gente lançou recentemente e que mudou completamente a forma de como que a gente ensina, como que a gente organiza o conteúdo, a nossa metodologia, que é o que a gente vai utilizar nos próximos anos, tá? A gente tinha a versão 3.0, agora a gente lançou recentemente a versão 4. Então, se você quer aprender mais sobre arquitetura e desenvolvimento de software, DevOps SRE, mais sobre desenvolvimento com segurança, né? Ou seja, a área de segurança e a área também de banco de dados, você clica no link abaixo, a gente entra em contato contigo, a gente vê se esse curso tem fit com você, se realmente esse curso faz sentido no seu momento profissional. E daí, cara, você vai aprender assim muita coisa mesmo, né? Desde conteúdos de Docker para desenvolver, tá? Ou seja, Docker na prática, Docker para desenvolvedor, para você trabalhar no dia a dia com ambiente, com IDE, com tudo organizado, com com os principais recursos que você precisa. E também a gente tem Containers Deep Dive, que é onde a gente mostra tudo sobre containers para você, desde a criação até como você criar o seu próprio container do zero, sem utilizar Docker, etc. É bem fantástico. E nesse Deep Dive, a gente faz esse comparativo de Docker versus Podman, que é o que eu tô trazendo aqui para vocês hoje. Então, galera, chega de delongas, vamos falar aí sobre Docker versus Podman e daqui a pouco eu vou trazer uma tabela comparativa para ficar melhor. Ponto é o seguinte, só para contextualizar. Docker é um container runtime, mas também um kit cada vez mais completo para você desenvolver aplicações. O Docker existe duas separações muito claras, tá? O Docker, ele possui um projeto chamado Docker CE, que é o Community Edition, ou mais conhecido como Docker Engine, que é a parte gratuita, open source, que ao longo dos anos, a Docker Inc., que é uma empresa, tá, focada para desenvolvimento, né, para ajudar desenvolvedores a ter ambientes mais produtivos no dia a dia, criou no passado, iniciando lá em 2013, tá? Então, de uma forma geral, se a gente tem Podman hoje, né, é porque existiu um projeto lá atrás chamado LXC, né? Existiu recursos como namespaces e groups, existiu a Docker Inc., que foi doando, ajudando a criar a OCI, que é Open Containers Initiative, para ter toda uma padronização de runtimes de container, para que hoje, por exemplo, quando você gere uma imagem,
né, utilizando o Docker, o Podman possa fazer execução. É que essas mesmas imagens você pode gerar no Podman e rodar no Kubernetes. Então, tem um peso muito grande a história da Docker Inc. no meio de tudo isso, tá? E a gente não pode deixar de falar. Então, existe a Docker Inc., que tem produtos focados para desenvolvedor, como o Docker Desktop, Test Containers, Docker Build Cloud, Docker Scout e um monte de outras coisas, né? E tem o Docker CE. Agora, Podman é um outro projeto, assim, galera, é fantástico, tá? Mas ele é um projeto mais recente, tá? Ele é um projeto que foi criado em 2018. E mesmo ele sendo mais recente, ele já é bem mais maduro, né, cara? Ele tem muitos anos já, né? Esse vídeo está sendo gravado em 2024. Então, assim, já tem um bom tempo que o Podman, ele tá no mercado, tá? O que que o Podman faz que o Docker não faz e vice-versa? Eu acho que essa é a grande questão. Qual eu devo para utilizar no meu dia a dia como desenvolvedor, Docker ou Podman? E eu quero que você, nesse momento que você esteja assistindo esse vídeo, você coloque a sua opinião, tá? E depois a gente volta com essa discussão, tá? Então é o seguinte, eu fiz uma tabela comparativa de algumas características, tá, que o Docker tem e que o Podman tem, e a gente consegue fazer esse cruzamento, tá, para ter essa comparação mais racional, e depois eu vou dar a minha opinião para você, então fica até o final desse vídeo que eu vou falar o que realmente eu acho e o que que eu uso no meu dia a dia também, tá? E eu quero que você coloque um comentário também aí, dando a sua opinião, tá? Então vamos lá, galera. Aqui, tela do meu computador, tá? Eu criei essa tabela de Docker versus Podman exatamente para ficar um pouco uma comparação mais direta, tá? No curso do Full Cycle 4, eu tenho slides focados de uma forma bem mais profunda só sobre Docker e a Docker Inc. E eu tenho também outros só focado em Podman, para depois eu ter essa tabela comparativa, tá? Aqui eu já estou trazendo a tabela direto para você, como se fosse um resumo, mas eu não consigo ter uma profundidade muito grande, porque eu não quero deixar esse vídeo como 1 hora, como eu já falei para vocês, tá? Então vamos lá. Pontos importantes, tá? E eu acho que esse é um dos principais, tá? É a arquitetura referente ao Docker e o Podman, tá? O Docker, galera, ele tem uma arquitetura client-server. Significa que você tem o Docker Client e você tem o Dockerd, que é um daemon do Docker, que faz o gerenciamento de todos os containers que estão rodando, tá? O que que isso significa na prática? Que você tem um processo que gerencia tudo dos seus containers. Isso é bom? Cara, é muito bom, porque você consegue ter uma facilidade de gestão, você consegue ter um controle muito forte, centralizado, e que dependendo da quantidade de containers que você tenha e tudo mais, dependendo, por isso que eu tô falando, depende, ele pode ser mais rápido, tá? Agora, o Podman, por padrão, ele é daemonless. O que que significa? Ele não tem um centralizador, né? Ele não tem um processo que gerencia todos os containers, tá? O Podman, ele é daemonless. O que que significa? Que toda vez que eu subo um novo container, ele cria um processo isolado no meu sistema operacional, que é gerenciado ali por ele pelo sistema operacional de forma geral, tá? Qual que é a grande vantagem em relação a isso? Acho que tem duas muito fortes. Uma é em relação à velocidade, né? Por que que eu estou dizendo isso? Porque com o Dockerd, né, você tem um intermediário. E todo intermediário que existe tem um preço, né? Ele facilita muito a vida, mas ele tem um preço, ele tem um overhead, né? Toda vez que você sobe um container com Docker, o client faz uma requisição no server, o server vai lá, inicia os processos para rodar os nossos containers. No Podman, não. Você executa e automaticamente o sistema operacional gera um processo, tá? Isso significa que ele é mais rápido? Novamente, depende muito, principalmente do ambiente que você está, a quantidade de containers que você tem, como que esses containers estão se comunicando. Então tem muito detalhe que é a mesma coisa de você ficar fazendo comparação de uma linguagem com a outra, de um framework com o outro, porque tem muita variável ali no meio da história. Tanto que não existe um benchmark exato falando o que é mais rápido ou não. Na tese, na teoria, tá? Não ter um daemon, né? Deixa as coisas mais rápido. Agora,
Eu acho que o ponto principal aí também é que você tendo um daemon que gerencia tudo, tem essas vantagens, mas ele tem uma desvantagem muito forte, que é o quê? Se esse cara cair, todos os seus containers caem. No caso do Podman, isso não acontece. Cada container é completamente isolado de um processo. Um não afeta o outro. O Dockerd, ele afeta, tá? Então, esse aí é um ponto importante e você tem que levar em conta, tá? Daqui a pouco eu vou falar, daqui a pouco não, agora eu vou falar sobre a parte de root versus rootless, tá? É muito interessante porque na maioria das vezes, toda vez que eu falo de Podman e Docker, muita gente fala, eu prefiro muito mais o Podman porque ele é rootless e aí é muito melhor e tudo mais e tal. Vamos lá, primeiramente eu quero trazer para vocês o que é rootless, para quem não sabe, mas basicamente o que é rootless? É você conseguir executar, nesse caso aí, o seu container, sem ter necessidade, tá, de rodar como superusuário, né? Obviamente, se você tem essa opção, o que vai acontecer? Você tá muito mais seguro pelo fato de que, se houver qualquer nível de vulnerabilidade, essa vulnerabilidade ela vai ficar no escopo do usuário que está executando e não no usuário de super privilégio que pode afetar o sistema operacional, tá? O Docker, por padrão, ele usa o root. O que significa? Por padrão, ele precisa de permissão de superusuário para rodar, tá? O Podman não precisa. Por padrão, ele é rootless. Então, essa parte, entre aspas, de segurança, e foi uma das grandes motivadores para a criação do Podman, inclusive, é ele ser um cara bem seguro. O que significa? Ele é daemonless, ou seja, eu não dependo de um cara gerenciando e não tem um ponto único de falha, e ele é rootless, e ele não precisa de superpoder para rodar. Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem, e é por isso que eu não fico usando isso como uma vantagem ou desvantagem muito grande, é que o Docker, ele é rootless, ele é root por padrão, mas você pode fazer uma configuração que não é nem um pouco complexa, que você pode fazer com que o Docker rode em modo rootless, tá? Então você falar que vai usar o Podman porque ele é rootless, na real, galera, isso não cola. O segundo ponto também que eu quero falar e deixar bem claro é o seguinte: caras, nesse vídeo, pelo menos, eu tô falando em ambiente de desenvolvimento, tá? E, na real, tá? Quantas softwares que você tem rodando na sua máquina hoje que já usam super usuários? Você realmente tá preocupado que a sua ferramenta de container, como um Docker da vida, que roda em um monte de ambiente em produção e que necessita de uma baita segurança, você realmente está com medo do seu ambiente de desenvolvimento ser hackeado por uma vulnerabilidade do Docker e prejudicar o seu desktop? Cara, na real, eu não, honestamente, eu já tentei fazer essa reflexão 1000 vezes, tá? Isso não cola pra mim como uma vantagem muito grande. E se colasse, cara, o Docker consegue rodar rootless também. Então, toda vez que você for usar esse argumento, tá? Pense muito bem, porque, cara, não é as mil maravilhas. Agora, se você falar pra mim que ele é daemonless, cara, aí eu acho que o jogo muda de figura, tá? Agora, o rootless, cara, na real, eu não acho uma coisa grave e o Docker roda. Então eu não acho aqui nesse caso, tá? Agora, né, como eu falei e já tinha colocado, performance. O Docker ele tem um overhead por conta de client server e rodar o Dockerd, tá? O Podman, ele tem zero em relação a isso. Tá? Então, você fica muito mais confortável em saber que cada container é um processo, eles são isolados, e se um processo principal, como o Dockerd, cair, tudo vai continuar funcionando normal. Tá? No Dockerd, o que acontece? Você tem esse overhead, né? E você tem a necessidade de um processo rodando para gerenciar todos os outros. É mais arriscado? É. Na prática, né, eu nunca tive problema com isso, tá? E também eu não sinto esse overhead no meu ambiente de desenvolvimento, tá? Muitas pessoas que eu converso também. É quase que, pelo menos para mim, muito imperceptível. Agora, é importante eu falar, tá? O meu computador é bom, o meu notebook é bom, tá? Eu não tô rodando uma aplicação, os meus containers, num ambiente com 8 GB de memória, tá? Tanto que eu uso o Mac.
E o Mac, para rodar containers, ele precisa de uma máquina virtual, independente se é Docker ou se é Podman, tá? Se você for rodar o Podman no seu Mac ou no seu Windows, vai ter a necessidade de você criar uma nova virtual machine. Não tem essa opção, porque container roda em Linux, tá? Então, isso aí é um ponto importante para você se ligar. Agora, o ponto é, você que tem aquela máquina bem ferrada, que tem pouca memória, pouco CPU e etc., eu recomendo para ontem você fazer uma comparação pau a pau no seu contexto. Instale o Podman, rode, sinta se realmente ele está deixando as suas aplicações, o seu ambiente de desenvolvimento mais leve. Faça o mesmo com Docker, tire a sua conclusão. E para desenvolvimento, galera, no final do dia a gente vai querer algo mais rápido. Óbvio, né? Se eu tenho 64 GB de RAM, eu não estou preocupado com memória na hora de rodar os meus containers. Então, se ele vai usar mais memória ou menos, eu não estou nem aí porque eu tenho memória sobrando. Mas isso não é o caso de todo mundo. Por isso que é importante esse tipo de coisa, tá? Compatibilidade, né? Amplo suporte ao Windows, Mac e Linux, principalmente se você tem o Docker Desktop, que é um produto da Docker Inc., não é open source, é importante você saber, mas sendo um produto, você consegue usar de graça para desenvolver, tá? E você tem um plano Pro, que você tem mais recursos, e se a sua empresa tem recebe mais de 10 milhões de dólares por ano de receita e tem mais de 200 funcionários, se eu não me engano, você tem que pagar ali a licença, tá bom? Mas, de forma geral, tá? O ambiente para Windows, Mac e Linux, principalmente com o Docker Desktop, é incomparável, tá? O amplo suporte em relação à parte de compatibilidade. Legal? A comunidade de suporte também, galera, não dá para comparar. O Docker é um projeto muito mais antigo, teve investimento de muito mais empresa, tem empresa dedicada só para Docker, então é óbvio que ele tem uma comunidade muito mais ativa, tem muito mais coisa, tem muito mais documentação, tem muito mais informação e tudo mais. Agora, o Podman, ele tem uma comunidade extremamente crescente, muito forte, tá? E o que eu acho muito legal, tá? É a parte de documentação. E por que eu tô falando isso? Parênteses rápido, tá? Há muito tempo atrás, né, quando eu programava no dia a dia com PHP, eu usei muito alguns frameworks, principalmente Zend Framework, que hoje em dia é chamado de Laminas, e o Symfony, legal? E esses caras eram muito bons, tinham documentações legais, ok? O Symfony sempre foi melhor documentação em relação ao Zend Framework, mas o que que acontece? Começou a lançar um projetinho chamado Laravel, que provavelmente você já ouviu falar. A grande diferença, tá, do Laravel, na minha opinião, para ele crescer como ele cresceu hoje e ser o framework padrão já do PHP, da mesma forma como o Django é para o Python, tá, que assim antigo com muita força e é muito utilizado, é referente à parte de documentação. O Laravel naquele passado, ele trouxe muita facilidade para desenvolver, mas a documentação do Laravel era e ainda é tão boa que diminuiu muito a fricção para as pessoas entrarem no projeto. Se um projeto open source é muito bom com pouca documentação, cara, não adianta, ele não vai ser amplamente utilizado de uma forma bacana, né? Principalmente ferramentas do dia a dia. No caso do Podman, eu analisei e analiso a documentação dele ao longo do tempo e, cara, melhorou demais. Tem muito documento. Tá? É muito bem documentado. Obviamente tem muito mais coisa ali focada no Linux, mas, cara, assim, é de tirar o chapéu sobre isso, tá? A adoção de mercado, novamente, Docker é a adoção muito mais forte, gigantesca por todo o mercado, tem todos os motivos comerciais e de quão mais antigo e o impacto que a empresa e que o projeto trouxe para toda a comunidade desde 2013, quando ele nasceu numa empresa chamada .cloud e depois virou a Docker Inc., tá? A adoção, né, comparada ao Docker em relação ao Podman é incomparável, tá? Mas, novamente, né, não é porque todo mundo está usando que significa que é a melhor ferramenta. Depende muito do que você está buscando e depende muito do que você achar que é mais produtivo para o dia a dia, né? Não é porque grande porcento da população utiliza o Windows que o Windows é o melhor sistema operacional, tá? Então, isso pode ser desde um iPhone, pode ser com diversas coisas. Então, a gente tem essa pegada aí de adoção, mas, novamente, no dia a dia,
essa parada acaba sendo como uma luta de jiu-jitsu, tá? É você contra o oponente. No caso aí, é Docker versus Podman na sua máquina. E você vai ver quem ganha essa batalha na sua máquina. Agora, lembre-se, dependendo da situação, você tem que ter um esporte coletivo, né? E se a sua empresa inteira está usando Docker, está usando Docker Desktop, está fazendo coisas que necessitam de alguns recursos, fica mais complicado, você vai ter que seguir a tendência, tá? Então é um ponto importante. Compose, tá? O Docker tem uma ferramenta chamada Docker Compose, o Podman também tem, tá? O grande ponto é que o Podman tenta sempre fazer, tá? É deixar a utilização dele idêntica ao do Docker. O que que significa? Que se você pegar ali quase todos os comandos que o Docker tem, esses comandos, eles são inteiramente replicáveis ao Podman. Tanto que você pode criar um alias na sua máquina, falando, toda vez que você digitar Docker, chama o Podman, entendeu? E daí, cara, fica muito bacana, porque se você tá usando, acostumado a rodar Docker Run, Docker PS, etc., você cria esse alias e você tá trabalhando com o Podman por baixo dos panos normalmente, tá? Agora, o ponto é, o Docker tem o Docker Compose, que é uma ferramenta que não tem como você não usar mais nos dias de hoje. Você não vai ficar subindo manualmente um monte de container. E o Podman também tem esse suporte ao Compose do Docker. O grande ponto é que esse suporte é limitado. Para projetos que não têm tantos recursos específicos para o Docker Compose, o Podman vai funcionar muito bem, tá? Agora, vai ter casos que tem recursos no Docker Compose que o Podman não vai conseguir acompanhar e você vai ter incompatibilidade, tá? Então, é interessante, grande parte dos processos você não vai ter problema, então o Podman ainda vai ser uma ótima opção, mas saiba que dependendo da coisa, o Podman, ele tende a sempre estar um passo atrás, porque conforme o Docker Compose vai evoluindo, ele tem que ir tentando copiar, entre aspas, no bom sentido, para manter essa compatibilidade, tá? Inclusive, eu acho que essa é a grande sacada do Podman, diminuir a fricção da utilização. Copiando todos os comandos que o Docker tem, né, as chamadas, fica muito mais fácil para a adoção desse cara. Você não vai sofrer nada hoje se você instalar o Podman no seu computador e começar a utilizar, porque os comandos são os mesmos do Docker, tá? Pods, isso aí é interessante, tá? É interessante, importante e ligeiramente polêmico, tá? O que que acontece? O que que é um pod? Um pod é como se fosse uma unidade, um agrupamento, que possibilita você rodar diversos containers dentro dele, tá? O Kubernetes tem exatamente isso, tá? Ele cria pods, você não cria containers. Você cria um pod e o container é inicializado dentro dessa unidade, tá? Qual que é a grande vantagem e desvantagem disso? No dia a dia, você não vai utilizar, na maioria das vezes, pods, tá? Então, esse recurso, principalmente local, no ambiente de desenvolvimento, eu não acho que ele é o ponto decisivo de você usar o Podman, tá? Agora, tem algo bem interessante com isso. Por quê? Quando você está rodando, por exemplo, no Kubernetes, né, e tem um container rodando dentro desse pod, não é recomendado, por padrão, você ter mais containers rodando ali dentro, porque se um container cair e der problema e o outro está funcionando, você vai ter que reinicializar o pod inteiro, né, para que tudo volte a funcionar. Então não faz sentido. Mas existem casos que faz muito sentido. Quando a gente está falando em sidecars, por exemplo. Você tem o container principal e alguns containers auxiliares que ficam pegando as informações desse principal para realizar alguma tarefa, alguma operação. Por exemplo, eu posso fazer coleta de métricas para OpenTelemetry colocando um coletor no mesmo pod que o container principal. Ou eu posso colocar um proxy, como o Evoy, que o Wist usa, por exemplo, para conseguir fazer a comunicação entre pods de uma forma mais segura, tá? Por exemplo, Mutual TLS, você consegue trabalhar dessa forma, tá? Mas, em ambiente de desenvolvimento, eu não vejo tanta vantagem, a não ser que você utilize esses recursos, inclusive no seu ambiente de desenvolvimento, para ficar mais próximo ao que o Kubernetes faz, tá? Então, nesse ponto, é uma vantagem. Uma vantagem interessante de utilização de pods é que, apesar de cada container dentro de um pod ter esse seu isolamento, né? Você está dentro do mesmo ambiente, logo você tem acesso aos PIDs do outro container em execução.
tá? No caso do Docker, você não tem esse recurso de pods, logo, esses containers, eles não têm esse mesmo acesso em userland, vamos dizer assim, tá? Então, no caso dos pods, o Podman aí, né? Olha o nome dele, Podman, né? Ele tem esse recurso de pods muito similar ao que o Kubernetes tem. Docker não tem esse camarada, tá? Agora, orquestração de containers. Podman não tem nada e Docker tem o Docker Swarm. Eu juro pra você que se você falasse pra eu fazer essa comparação em 2018, tá? Eu falaria, poxa, né? Tem o Docker Swarm, vai fazer uma baita diferença. O Docker tem esse recurso, ele consegue orquestrar múltiplos containers, ele consegue trabalhar de forma distribuída entre múltiplos nós e etc, tá? Mas, num mundo que existe Kubernetes, cara, eu não conheço mais ninguém que usa o Docker Swarm. Se você conhece, coloca aí embaixo, tá? Mas, num ambiente que você tem Kubernetes, o Docker Swarm praticamente virou irrelevante no mercado. Minha visão, tá? Provavelmente tem empresas que ainda utilizam e etc, mas eu acredito que se elas utilizam é porque estava implantado faz tempo. Eu não acho que qualquer pessoa nos dias de hoje, com Kubernetes aí, ou com diversos serviços gerenciados da cloud, vai falar, ah, não, eu vou ter 1000 containers, eu vou utilizar o Docker Swarm. Então, assim, o Docker tem, o Podman não tem, mas também não vejo, oh, meu Deus do céu, né? Eu vou escolher o Docker por conta disso, tanto porque localmente você não vai usar o Docker Swarm, tá? Agora, Docker Desktop. Aí sim a gente tá falando de algo bem importante, tá? Novamente, eu falei para vocês, o Docker Desktop é um produto da Docker Inc. Não é open source, mas ele está disponível pela utilização gratuita, tá? O Docker Desktop é uma ferramenta muito completa, tá? Ele tem diversos recursos, principalmente para ajudar amplamente na utilização de Mac, tá? E o Windows, incluindo a integração com WSL, ambientes isolados, diversos recursos, inclusive recursos, tá? Como Synchronized File Shares, que o Podman não tem, principalmente porque esse tipo de recurso, a Docker teve que comprar uma empresa para ter esse tipo de coisa, que, assim, você tem mais de 100 mil arquivos, por exemplo, né, aquele bind mount, quando você monta um volume do container na sua máquina, você nem tem aquela percepção que você está trocando informações com uma máquina virtual, por exemplo, tá? Então, esses tipos de coisa, o Podman, ele não tem. A Docker Desktop assim, é uma ferramenta, galera, muito madura, que tem um investimento gigante por trás da Docker Inc. Tem, assim, é fantástico, tá? Eu recomendo que você utilize e eu utilizo o Docker Desktop no dia a dia, tá? Podman, o Podman tem o Podman Desktop. Cara, tira o chapéu para a ferramenta, tá? Eu assumo que a primeira vez que eu ouvi falar do Podman Desktop, eu torci o nariz, porque eu já estava traçando um comparativo muito forte com o Docker Desktop, e nesse ponto eu sou muito enviesado, não tem como não ser. Por quê? Porque ele realmente tem muito recurso, principalmente porque tem a Docker Desktop, eu sou Docker Captain, eu tenho acesso a muito material, tá? Então, eu tenho um viés muito forte e por isso que eu torci o nariz quando eu vi o Podman Desktop. Por outro lado, o que que acontece, tá? O Podman Desktop, cara, ele brilhou os meus olhos, tá? Novamente, não dá para comparar com o Docker Desktop. Mas, cara, dá para fazer muita coisa bacana no Podman Desktop. Você pode criar as novas instâncias para poder rodar a máquina virtual no seu computador. Você pode fazer a execução dos containers, você consegue gerenciar. Ele tem também uns recursos bem tímidos de extensões, não é tão igual ao Docker Desktop. Ele tem um recurso também de gerenciamento do Kubernetes, onde ele pega o contexto da sua máquina e consegue mostrar todos os pods. Você tem uma administração ali bacana para você, tudo que está rodando no Kubernetes para você trabalhar. Então, assim, é uma ferramenta muito legal, cara. Assim, me surpreendeu mesmo quando eu comecei a brincar bastante aí com o Podman Desktop, tá? Então, ajuda bastante, tem recursos básicos de gestão e tudo mais, mas ela tá amadurecendo, tá? E é difícil ela competir, tá? Com o Docker Desktop, é natural, não esperava que conseguisse, mas novamente, tá? É open source, tem menos recurso, mas atende muito bem para quem vai utilizar, então depende muito, galera. Bom, pessoal, conclusões aqui para você, tá? Minha opinião,
Dia a dia eu utilizo o Docker Desktop, tem um ecossistema muito maior e facilita muito mais a minha vida. Por outro lado, eu não tenho problemas de memória, CPU, recurso computacional. Meu computador, meu notebook, eles são muito bons, eu não sofro com isso, tá? Então eu prefiro sempre estar perto de um ecossistema que grande parte do mercado usa e que eu não vou ter que ficar procurando, às vezes, algumas exceções e coisas desse tipo. Podman, já utilizei, é uma baita ferramenta, dia a dia com ela funciona muito bem, grande parte dos recursos do Docker Compose vai funcionar com você, e assim, é uma ótima opção, tá? Eu não uso no dia a dia, mas novamente, tá? Talvez para você, principalmente, nesse ponto principalmente, se você tem uma máquina com poucos recursos computacionais, faz briga de jiu-jitsu, tá? Instala o Docker Community Edition no seu computador, instala o Podman no seu computador, trabalha uma semana com um, trabalha uma semana para outro e você vai tirar suas próprias conclusões, tá? Eu acho que a melhor ferramenta é a ferramenta que funciona bem para você, pro seu ambiente e que te deixa mais produtivo. Eu não acho que o modismo ele vai conseguir ditar o que você tem que usar ou não, a não ser que realmente te traga as vantagens significativas. No meu caso, o Docker Desktop traz vantagens significativas, sim, tá? Por outro lado, talvez para você, recursos que para mim são importantes no Docker Desktop não vão fazer diferença nenhuma para você. Tá? E no seu caso, o Podman, ele pode rodar melhor. Então você deve usar o Podman, na minha opinião, entendeu? Sempre vai depender. Eu quero que você coloque aqui embaixo um comentário dizendo o que você usa, o porquê, o que você gosta mais em cada ferramenta e o que você achou, inclusive, desse vídeo e tudo mais, tá? E também eu novamente reforço aqui o meu convite. Se você quer aprender mais sobre containers, sobre desenvolvimento, arquitetura de software, segurança, DevOps, SRE, bancos de dados, conseguir desenvolver aplicações de grande porte, utilizando as tecnologias modernas, arquitetura, microserviços, event-driven e etc., clica aqui embaixo, vamos bater um papo, tá? Pra gente falar para você sobre o Full Cycle 4. É o nosso novo lançamento, tá? E eu não tenho dúvidas que vai virar o jogo para você aí na sua carreira, tá? Então clica logo aí embaixo pra gente bater esse papo. E agora chegou a hora de você testar. Caso você nunca tenha utilizado o Podman no seu computador, acredito que Docker você já deva estar usado. Se você nunca usou, tem muito vídeo de Docker aqui no nosso canal também. Fechou? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.